para o teu bem, não cometas esses erros que eu cometi ao entrar para a universidade, porque apesar de ter tido uma experiência incrível, tudo muito bonitinho, eu tive consequências no final de atitudes que eu fui tomando ao longo do tempo, que eu podia mesmo ter evitado a sério. Tipo, brincadeira, deixei acho que umas 3 cadeiras por causa dessas brincadeiras, não percebi, bué de cadeira. Epá, aconteceu muita coisa, que se tu não quiseres que te aconteça também, é melhor tu não cometeres esses erros. E é isso, bem-vindo a mais um vídeo de bastante economia que aprende explicando. Eu já lancei um post no Instagram a falar sobre isso, mas como eu gosto mesmo de parler e gravar com a minha cara para vocês me perceberem bem, eu vou também fazer aqui um vídeo para o YouTube para que eu consiga falar-vos exatamente o que aconteceu em pratos mais limpos. Então, desde já, se tu não acompanhas a página do Centro Académico de Apoio aos Estudantes de Ciências Sociais lá no Instagram e no TikTok, eu vou te deixar o convite com o link aqui embaixo para tu conseguires aceder e ter acesso aos conteúdos antes de chegar aqui em vídeo, porque geralmente eu não tenho muito tempo de gravar aqui para o YouTube, porque eu tenho o meu canal e mil outras coisas para fazer nos meus empreendimentos, mas eu vou lançar primeiro o conteúdo lá em texto e só depois aqui em vídeo. Então, eu sei que nem todo mundo que está aqui a me assistir agora segue a página no Insta. Então, poupa-me trabalho e vai seguir no Insta. Obrigada. Agora, provavelmente, para falar dos erros que tu não deves cometer, assim como eu cometi, para tu não perderes o semestre logo no primeiro mês de aulas, eu vou começar por falar de um erro que por acaso eu já citei no vídeo anterior a este. Caso tu não tenhas assistido, basta para os cards depois de acabar esse vídeo para assistir, mas era não tentar medir malandrice com profs. Ouve, não faz isso. Essa aqui, por acaso, não fui tecnicamente usando do jeito que isso está, né? Porque eu não tentei medir, lutar com nenhum prof. Mas eu fiz curso técnico médio profissional e saí com muitas bases da área que eu havia escolhido, que era economia. E eu tive uma cadeira que era contabilidade, que todo mundo que faz economia tem. E eu, como era técnica média profissional de contabilidade e gestão, pensei já que aquela cadeira fosse ser papa para mim. Só que eu encontrei um professor que tinha uma metodologia completamente diferente daquela com a qual eu estava habituada, conceitos bases iguais, mas a forma como ele fazia as coisas era completamente diferente. Eu tive uma dificuldade para me enquadrar tão má, mas tão má, que eu, técnica média profissional de contabilidade e gestão, deixei cadeira de contabilidade. Na brincadeira de tentar resistir à metodologia do professor, porque eu não estava, eu via que está tudo errado, era muita coisa ali, mas resultado, o professor continua na vida dele a dar aulas, a receber o salário e eu tenho cadeira para fazer de contabilidade. Portanto, não tentes medir. Isso é especial para quem fez os cursos técnicos e tem a língua de bases, ou simplesmente para aquelas pessoas que pensam que eu vou mostrar nesse prof que é mais malandro. Bro, na FA as coisas não acontecem assim, colega, não faça isso, ouviu? Não tenta medir malandrice, nem resistir a nenhum professor. Se ele está te ensinando assim, aquela metodologia dele, segue, acabou. O segundo é pensar que a vida é uma limonada e esperar acumular um pouco a matéria, porque depois eu vou conseguir dar conta, vou conseguir gerir, porque no médio eu já fazia isso e tinha mais disciplina do que agora. Bro, sister, colega, não cometas esse erro. Universidade não é ensino médio. Tu tinhas 12 disciplinas no médio, tinhas 7 disciplinas, agora só tens 5. Estás a ver essas 5? A surra que vão te dar, tu não vais conseguir levantar até o último ano de formação, de tanto de cadeira que tu vais deixar. Então, não precisas te matar de estudar, né? Mas pelo menos garante que no final do dia tu percebeste cada uma das matérias que te foram dadas nas disciplinas todas. Tu percebeste que hoje falamos sobre isso e aquilo. Percebeste que na outra disciplina isso e aquilo. Acumular matéria para esperar estudar na véspera de prova é armadilha. Repito, tal como eu já disse lá no Insta, é armadilha. Não faças isso. Estuda para entender, yeah? Estuda mesmo a sério, porque tu vais ficar 4, 5, 6 anos, 3 anos a fazer uma formação para chegar no final não absorveste nada. Ou absorveste só o básico dos básicos, ok? Que na universidade tu não vais aprender o que tu realmente vais utilizar na vida profissional, mas é a base da tua formação que te está a ser dada. Tu não vais conseguir no profissional fazer algo que tu mal percebeste como é que se faz na prática e saíste com grandes lacunas. Há muita coisa que tu podes enquadrar assim, mas há outras que tens que estudar, tá vendo? Não tem desculpa, tu como economista tens que saber isso, tu como médico, como engenheiro, tens que saber isso. Então garanto que no final de cada matéria, no final do dia, percebeste a essência de cada um dos temas que te foi dado, yeah?
Outro erro é negligenciar provas passadas. Colegas, não cometam esse erro. Eu não negligenciei ao todo porque eu sabia que eram importantes, mas tal como eu disse nos posts do Insta, o segredo de muitos professores está na prova passada, porque os professores não são só professores universitários, não dá para viver só como professor universitário, eles têm outras fontes de renda, eles têm outra coisa para fazer, e a maior parte deles, principalmente partindo das universidades mais prestigiadas, tem cenas tipo a sério, empresas, trabalham no governo, tem muita coisa para fazer, então ele não tem tempo de estar a elaborar sempre, para cada uma das turmas, outras provas, outros enunciados, eles vão usar coisas que eles já deram no ano passado. Ouve conselho? Pega veteranos, pega colegas que já estão há mais tempo na universidade, estão no segundo ano, estão no último ano, pede enunciado, começa a resolver casos de provas passadas, isso vai te safar a vida, não precisas te preocupar muito, pega só daquele prof, pelo menos nos últimos 2 anos dos enunciados, bate esses casos, quando chegar a prova, básico, vai ser básico para ti, a sério, ouve conselho. Depois, estás a ver essa defesa básica, essa avaliação rápida, essa, professor deu só um exercício para a tarefa, vai dar um ponto, mas é básico, faz. Colega, aproveita todas as oportunidades que tu tiveres para angariar pontos e nota agora. Se ele deu uma avaliação, tem uma defesa, tem não sei o que, faz e aproveita a pontuar o máximo que tu conseguires, porque quando chegar a prova, pode te correr bem mal, pode ser um dia em que choveu, vais receber notícia de infelicidade, tanta coisa pode te atrapalhar no dia de prova, e nem todas as universidades têm um sistema de várias oportunidades para a prova. Há quem só vai fazer a frequência, depois é logo o exame. Há universidades que ainda te permitem fazer tipo 2 frequências e nem todas têm esta possibilidade. Então, aproveita a pontuar nas pequenas oportunidades, tudo básico que te aparecer, faz e faz bem. O máximo de nota que tu conseguiste tirar na primeira prova, se puderes tirar mesmo 20, tira 18, para quando chegar às outras, se não te correr tão bem, tu pelo menos conseguires equilibrar e não corres o risco de ter que pagar para ir fazer recurso, ou pior, deixar cadeira. E por último, o que mais me dói falar aqui para que vocês consigam aprender com os meus erros, porque quando eu fui dar conta do erro que eu havia cometido, só faltava tipo um dia por recurso. Faltava tipo só um dia por recurso. E a dica ou o erro que tu não podes cometer é negligenciar a recomendação dos professores quanto a livros, bibliografias e pessoas que vocês devem estudar. Ouçam. Colegas, estás a ver aquele livro que o teu professor recomenda? Não, vai fazer, tinha uma pessoa que recomendava sempre Jorge Santos. Pega o livro de macroeconomia de Jorge Santos. A minha professora, acho que era de direito mesmo, recomendava sempre um Carlos, sei lá das quantas. Mas então, estão a ver esses livros que eles vos recomendam, tipo nada, aproveitem para começar a ler a sério, porque eles baseiam-se nisso para vos dar aulas. É muito importante e é bom quando tu consegues munir-te previamente dos conteúdos, consegues usar o que ele... Imagina só, se o teu professor usa o livro para te ensinar, e é tipo, primeiro começa no livro, passa no professor, o professor passa para ti. O que é que vai dar se tu pegares diretamente e ires buscar no livro? Ouve conselho, pega as recomendações dos teus professores, para pessoas que dão aulas e dão tipo slides, PDFs, geralmente no finalzinho das primeiras aulas, na hora da apresentação, eles deixam bibliografias da disciplina. Para as pessoas que dão programas, geralmente eles deixam bibliografia. Se eles não fizerem isso, vai ter com o teu professor, vai ter com a tua professora e pergunta, olha, qual é o livro que o professor recomenda? A professora recomenda para essa disciplina? Não. Estuda mesmo com base nisso. Vais ver que muito do que o professor fala está mesmo ali. Não se baseia muito, não, vou pesquisar na internet, eu vou no YouTube, tu não vais encontrar conteúdo que se calhar se adequa exatamente àquilo que estás a precisar. Então, pergunta ao teu professor, estuda com base em enciclopédias e que ele próprio recomendar. Eu quando fico a gravar esses vídeos para vocês, eu só fico a pensar tipo, quem dera eu tivesse encontrado um canal assim quando eu estava a começar. Também não é que eu fui já bem mal, não precisam pensar que a minha experiência foi academicamente falando horrível, mas ia me ajudar muito a ter um conteúdo assim. Então, já sabes, se tu tiver escolhido economia ou áreas afins, gostaste do conteúdo, deixa o teu feedback, deixa a tua dica aqui embaixo, se já fores veterano não calouro, ou mesmo se fores calouro e tens assim um pouco já de noção das coisas, deixa aqui embaixo para mais coleguinhas verem, assistirem e aprenderem também contigo. Não te esqueças de compartilhar para o conteúdo chegar a mais estudantes que possam estar a precisar e não sabem que existe um canal assim. Não te esqueças também de ir lá para o Insta, para o TikTok e dar aquela força. E até o próximo vídeo de uma estudante de economia que aprende explicando.